Senhoras e senhores, boa noite. Setenta anos que a instituição de ensino, quando o magnífico reitor falava e todos aqui presentes vibravam com esta data, eu fiquei ali a pensar de que maneira eu começaria a minha fala. E me lembrei, já que há pouco vimos um poema, de uma canção de Caetano Veloso, já souberam que eu sou da Bahia, em que ele dialoga com o tempo. Ele começa dizendo: és um senhor tão bonito quanto a cara do meu filho. Tempo, 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 tempo. E aí ele prossegue dialogando com o tempo. Diz: quero te fazer um pedido. E aí continua a dialogar com o tempo. Por que eu comecei desta forma e não de maneira protocolar? Eu farei, evidentemente, a saudação aos ilustres dirigentes da instituição. Porque o tempo é um conceito relativo em nossa vida. E é o tempo que nos transforma, e é o tempo que nos constrói. E é através do tempo que nós desenvolvemos as nossas capacidades e as nossas habilidades de ser o que somos, de fazer o que fazemos e de também transformar o destino. E eu disse que Caetano Veloso termina conclamando o tempo a dialogar com o destino. Portanto, cada um dos que está aqui hoje, aluno, professor, dirigente, colegas do mundo jurídico e de outras áreas, tem um compromisso com o seu próprio tempo, de ser parte de sua história, de ser protagonista de sua história. E quando nós vamos falar em inclusão de pessoas com deficiência, nós temos que falar em protagonismo dessas pessoas no mundo contemporâneo. E por isso mesmo, eu tenho que falar fora do microfone para as pessoas que têm baixa visão localizarem de onde eu estou falando. Isso faz parte da acessibilidade. Porque o som do microfone diluído no ambiente não permite que as pessoas de baixa visão identifiquem de onde eu falo. E eu tenho que fazer também a minha autodescrição. Tenho 63 anos, sou baiano. Levo a Bahia onde eu for. Da Bahia eu saí fisicamente, mas dela não me desligo. São as minhas raízes. E as raízes é que prendem a árvore no chão, no solo. E lá é a nossa origem. De lá vem a nossa nutrição. Porque é ela que alimenta as árvores. Tem poucos cabelos brancos, 1,65 m, pesa 68 kg. Estou vestindo um terno preto, gravata vermelha aqui com as pontinhas brancas. E uma camisa levemente quadriculada, branca com quadriculada de azul. Por isso, é uma honra estar aqui hoje, fazer parte do magnífico reitor da instituição e deixar a minha marca, já que Gonzaguinha diz que todas as pessoas sempre as marcas das lições diárias de outras tantas pessoas. Eu gosto muito de Caetano Veloso, gosto muito de Gonzaguinha. E dessa forma eu saúdo a instituição, cumprimento o magnífico reitor, Milton Beltrame, cumprimento o vice-reitor da instituição, professor Sérgio Bastos, os professores que aqui estão, querido amigo Roberto Nobres Barco do TRT15, que me intimou para que estivesse aqui hoje, e ao invés de uma intimação, eu aceitei como uma honra, já que, como disse, teria a oportunidade de hoje inscrever de alguma maneira o meu nome na história da instituição, e que venham mais 70 e 70 e 70 anos. Bem, senhores e senhoras, falar sobre a inclusão da pessoa com deficiência na sociedade contemporânea. Eu tenho que, obviamente, falar de fases na história. Eu sei que aqui tem estudante de curso de Ciência Social, eu começo por dizer que a sociologia tem um papel importantíssimo na construção dessa história, e verão daqui a pouquinho. Na verdade, quando eu falo aqui em fases na história,
Eu quero deixar claro que não são fases distantes. A história é intermediada por períodos que se interpenetram. Porque o tempo, obviamente, faz com que o ontem seja vivido hoje e o amanhã seja uma projeção da expectativa que fazemos dele. Portanto, nós dividimos em quatro grandes fases na história. Não quer dizer que, por exemplo, hoje não haja ainda resquícios do período mais antigo que a pessoa com deficiência era tratada de maneira a causar medo, causar espanto, era ligado às divindades, era associada à ideia de mal. Vejam, uma pessoa era associada à ideia de mal. Havia a possibilidade de serem mortas tão apenas pelo fato de nascerem com deficiência. Isso, por exemplo, era na Grécia Antiga, eram jogadas de um monte, de um penhasco alto, porque simplesmente a juízo da comunidade era alguém que não tinha aptidão para conviver naquela comunidade. No período posterior, e aí, evidentemente, nós temos a Idade Média, um período de ambiguidades, porque, veja que coisa curiosa, eram responsáveis, por exemplo, por propiciarem boas colheitas. Mas, ao mesmo tempo, se a safra fosse ruim, eram penalizadas por isso. As pessoas com nanismo eram ligadas a divindades responsáveis por colheitas densas, frutificarem a colheita. Mas se, por exemplo, a safra fosse ruim, elas eram também punidas por isso. Era objeto de escárnio público, de exibição pública. E por isso mesmo, mas apesar disso, eu digo que é uma ideia de contraste, porque também, como eu disse, eram punidas, mas ao mesmo tempo eram ligadas a divindades, portanto eram preservadas e tinham o direito de conviver no mesmo ambiente que as demais pessoas. Na Idade Moderna, inicia-se a prática e a cultura do assistencialismo. Os mais antigos aqui, somente eu sou dessa idade, os novos aqui não os têm, mas vão se lembrar muito de um período que se dá muito bota ortopédica no Brasil. Isso é um fenômeno mundial. Porque a ideia que se passava é que a pessoa tinha que se adaptar ao meio em que ela poderia viver. E se ela tinha alguma, aspas aqui, tá, gente? Com todas as aspas, defeito, ela tinha que ser também, entre aspas, consertada para habitar esse mesmo universo. Coisa que nos choca hoje. Mas é bom lembrar que há bem pouco tempo, por exemplo, havia em Barbacena, pesquisa na internet, o trem dos loucos. Pesquisa na internet, era um hospital, uma unidade psiquiátrica, havia em Barbacena, em que havia um vagão, chamado Vagão dos Loucos, para onde eram mandadas pessoas que tinham qualquer tipo de deficiência mental ou intelectual. Mas não apenas isso. Para lá também levados, representavam anomalia, homossexuais, sejam homens ou mulheres, pessoas que tinham alguma ligação com o alcoolismo, ou as pessoas que de alguma forma se ajustavam a juízo da família, aos padrões da sua família, eram simplesmente mandadas para lá. Esse documentário feito recentemente mostrou que nesse hospital conviviam pessoas absolutamente saudáveis. Mas lá eram jogadas e de lá não saíam, vivendo num ambiente extremamente hostil, extremamente insalubre, submetidas às experiências mais danosas para a pessoa. E Barbacena, isso é no Brasil do século XX, há bem pouco tempo. O Vagão dos Loucos, pesquisa na internet, vocês vão ver ao que me refiro. Claro que na Idade Moderna, na Idade Contemporânea, isso notadamente a partir da Segunda Guerra Mundial, é o fenômeno que mais se acentua por conta da grande quantidade de mutilados havidas nas duas grandes guerras, mas notadamente na Segunda Guerra Mundial, passa a haver a ideia de uma proteção às pessoas que deram sua vida pela pátria. Quando não voltavam, evidentemente, quando eram mortas, voltavam mutiladas, e daí surgiram todas as ideias de adaptação, readaptação, reabilitação. As grandes conquistas vieram a partir dessa mudança no sistema jurídico, que, claro, veio se desaguar em 71, que é a primeira norma internacional que tratou das doenças mentais. O primeiro diploma mundial que fala em deficiência é
a Declaração dos Atrasados Mentais, aqui entre aspas, porque é assim o nome dessa norma internacional, da ONU, de 1971, portanto ontem, recentemente. Mas vejam, o que eu quero mostrar é que essas 4 fases da história, os autores se dividem um pouco em relação a isso, alguns apontam períodos distintos, mas é mais ou menos isso, elas se interpenetram e continuam a existir mesmo nos dias de hoje. É bom que se tenha isso como claro. Valério Mazzoli, por exemplo, quando fala em direitos humanos, os autores clássicos também dizem, falam em gerações, porque na verdade a história se interpenetra permanentemente. 1 bilhão de pessoas no mundo, segundo dados da ONU, convivem com algum tipo de deficiência. Na verdade, diz a ONU, mais de 1 bilhão de pessoas no mundo. Grave este número. Mais de 1 bilhão de pessoas no mundo. No Brasil, 13 milhões de pessoas, por exemplo, teve uma ideia comparativa maior que Portugal, esse número aqui, que é a população do país, de Portugal. Reconhecem que realizam atividades cotidianas com elevado grau de dificuldade. Vamos ver mais adiante, que essa foi uma referência feita pelo Censo 2020, 2010. Os dados compartilhados não saíram do Censo 2020, ainda estão sendo trabalhados, 2022, aliás. Mas esse dado mostra que eram as pessoas tidas como portadoras, ou naquela época, assim chamadas portadoras. Aprenda uma coisa, antes de mais nada, nunca mais fale em pessoa portadora de deficiência. A forma correta é pessoa com deficiência. Você porta um relógio, porta um celular, porta uma caneta, você leva, carrega algo que não pertence a você. E veja, quando na ONU em 2006 foi enfim, chancelado o tratado sobre o qual falarei mais adiante, uma das grandes discussões que houve foi em torno da denominação. E se chegou a um consenso que a pessoa tem que vir antes da deficiência. E, na verdade, vamos ver também, que esse conceito é alterado na Convenção da ONU para mostrar que a deficiência é uma incompatibilidade existente no meio para receber aquela pessoa da forma como ela é. E adiante eu falarei mais sobre isso. Mas vejam, esse dado, por exemplo, são dados de 2010, é equivalente, esses dados são equivalentes a quase 7% da população brasileira. Se nós fizermos um corte da faixa etária que estaria apta a ocupar o mercado de trabalho, esse dado passa para 8 milhões de pessoas com idade entre 15 e 64 anos, que é um dado referencial econômico de pessoas que estariam na vida produtiva. Aproximadamente 4,5% da população brasileira estariam aptas a ocupar o mercado de trabalho. Então vejam sobre quem nós estamos falando. Nós vamos decompor esse dado, vamos ver que a maior parte de mulheres vive na região urbana, embora também haja, claro, na zona rural, mas enfim, não vem o caso agora. É só para termos uma ideia do referencial quantitativo sobre o que o universo sobre o qual gira a temática de inclusão no Brasil e no mundo das pessoas com deficiência. Gravem esta frase, na verdade, esse é um slogan que nasceu de uma carta escrita por um sociólogo, professora, em 1972, precisamente no dia 20 de setembro. Esta carta, que aí está traduzida, foi escrita por este personagem que tem um papel decisivo na história mundial da construção dos direitos das pessoas com deficiência. Ele, um sociólogo britânico, cadeirante, mandou uma carta para o jornal The Guardian, cujo teor que aí está, em que ele denunciava as condições subhumanas. Eu falei há pouco do internamento, lembra da atividade manicomial, que viviam as pessoas com deficiência em algumas unidades que cuidavam dessas pessoas no Reino Unido. Uma carta simples, como tantas quantas chegam aos jornais diariamente, ou chegavam jornais impressos, mas certamente hoje ainda a internet faria de outra maneira. E que ele, no final, diz: por que o parlamento britânico não nos ouve? Eu vou voltar aqui ao slogan: nada sobre nós sem nós. Então ele dizia: por que o parlamento britânico não nos ouve para definir o que nós queremos dizer sobre nós próprios? E esta carta provocou uma reviravolta no Reino Unido.
milhares de cartas chegaram ao jornal no dia seguinte. Centenas e milhares de cartas chegaram ao jornal no dia seguinte. Eu costumo dizer que essa carta mudou a história, porque dela surgiu a primeira, em 76, a primeira instituição no mundo feita por e para pessoas com deficiência. Que já tinha, por exemplo, no Brasil Colônia, no Brasil Império, aliás, já tinha instituições no Brasil. Já me constando, por exemplo, o Instituto do Rio de Janeiro foi criado pelo Pedro II. Mas neste caso, o grande diferencial desta instituição é que a primeira que foi pensada por pessoas com deficiência, mas voltada integralmente para pessoas com deficiência, e veja que coisa interessante, abandonando ou procurando discutir o chamado modelo médico da deficiência, que via a deficiência como uma anomalia, defeito, uma imperfeição, algo que a pessoa tinha consigo que a impedia de ser um ser igual. Esta carta e esta instituição tinham um viés eminentemente político. E junto com 3 outros sociólogos, veja a importância da sociologia, e aí desembargador Roberto diz que o direito deve à sociologia uma história de construção prospectiva de movimentos sociais de replicação coletiva nesta área que jamais ele conseguirá pagar esse débito. Porque não foi uma conquista do legislador, não foi uma conquista do direito, foi dos movimentos sociais nascidos dessa primeira instituição que, dizia eu, tinha um viés de replicação coletiva e, portanto, nasceu de natureza política. 72 a carta, 73 ao PIAS, e vejam, dali nasceu uma corrente que se formou da sociologia e se espalhou pelo mundo, inclusive no Brasil, 30 anos depois, os chamados estudos da deficiência, uma corrente da sociologia que estudava o paradigma da inclusão a partir de uma perspectiva social e não simplesmente médica. Guarde este nome, guarde este evento. Vejam uma outra pessoa que é considerada a mãe dos direitos das pessoas com deficiência. Judith Hillman morreu ano passado, março de 2023. Ela, como podem ver, também uma cadeirante, começou a questionar nos Estados Unidos o porquê que não havia transportes inclusivos, transportes acessíveis. E ela descobriu que havia, na lei americana dos direitos humanos, direitos civis, havia um dispositivo, a chamada seção 204, que dizia mais ou menos o seguinte: nenhuma instituição pública ou privada que receber subsídio do governo americano pode discriminar. E ela descobriu que as empresas de transporte coletivo dos Estados Unidos recebiam subsídio do governo americano. Ora, se não pode discriminar, como é que eu não posso não ter um transporte acessível? Claro, você falava com essa linguagem de hoje. E ela começa a mobilizar um país. E há coisas curiosas na história dela. Há alguns documentários interessantes sobre essa figura, na internet, sobretudo. Há fundações, há uma fundação criada com o nome dela. Ela ocupou o cargo do governo Obama, enfim. Mas ela conseguiu parar Nova York, reuniu 50 cadeirantes, colocou na Quinta Avenida. E a polícia não sabia o que fazer com os cadeirantes. Aqui, usando a expressão pejorativa ou preconceituosa. E aí não sabia porque as viaturas não cabiam aquelas pessoas, não podiam bater, não sabiam. E isso gerou um movimento no governo dos Estados Unidos, que depois, enfim, até chegar a essa ocupação em 77, do que seria o Ministério da Saúde, o escritório do Ministério da Saúde em São Francisco, foi a maior ocupação até hoje de um prédio público americano. E só saiu de lá quando Jimmy Carter sancionou a lei que reconhecia os direitos aos transportes. Enfim, aí começou uma série de direitos nos Estados Unidos das pessoas com deficiência. Por isso que ela tem uma importância singular e é considerada, como eu disse, a mãe dos direitos das pessoas com deficiência. Na internet, na Netflix, há um documentário que eu recomendo a professora que passe com dever de casa, também pessoal de direitos humanos e direito constitucional, chamado CRIP Camp. CRP, espaço CRP. Tem a ver com essa pessoa que eu falei aqui agora. Aliás, falo
Tem uma última pessoa que eu vou falar aqui, depois eu volto ao documentário, Ed Roberts. Como podem ver, tetraplégico, foi aprovado na Universidade de Berkeley e requereu que a universidade estudasse uma sala de aula convencional. Ele não queria uma sala de aula exclusiva para ele. E aí ele começou a reivindicar a Universidade de Berkeley que lhe garantisse o direito a estudar numa sala de aula comum. E desse a ele a condição de estudar numa sala de aula comum. Isso, enfim, a história é longa, mas gerou um movimento chamado os tetrarrolantes, que eram tetraplégicos e também eram cadeirantes. E esse movimento de reivindicação coletiva fez com que se criasse, nascesse ali o chamado movimento de vida independente. Depois veio para o Brasil nos anos 80, aí no início dos anos 80, na década, portanto, de 90. E foi desta reivindicação que, por exemplo, Berkeley se tornou a primeira cidade no mundo a ter calçadas rebaixadas para a garantia da acessibilidade. Essas três pessoas, curiosamente, vão se encontrar duas delas, aliás, desculpe, algumas pessoas, mas entre elas, Ed Roberts e Judy Hillman, num acampamento havido em 76 ou 72, nos Estados Unidos, no caminho de verão, em que, um acampamento hippie, é bom que se diga isso, em que resolveu, em determinado ano, receber jovens com deficiência do país inteiro. E como eram hippies, não tinham preocupação com cuidados específicos. Trataram-nos como se fossem, como de fato são, pessoas comuns, normais. Então é interessante esse documentário, foi a Fundação Barack Obama que patrocinou esse documentário, está na Netflix, em que durante 40 dias, se não me engano, enfim, período de verão, viveram com pessoas comuns, portanto tiveram acesso a bebida, droga, sexo, e gostaram, e viram que eles eram pessoas que podiam fazer tudo de maneira igual, adaptadas às condições peculiares de cada um. Porque os hippies não se tratavam com qualquer tipo de condição especial. Quando eles voltaram aos seus estados de origem, suas casas, reivindicaram dos seus pais. Não, eu não quero mais essa vida, eu quero viver a minha vida normal. E essas pessoas, ou parte delas, estiveram nesta invasão em São Francisco em 77. Veja que coisa curiosa. Foram para lá, atendendo a um pedido de Judy Hillman, se transformaram, enfim, mudaram as bases a partir das quais nasceu o movimento que se tornou coletivo e daí surgiram mudanças normativas, como acabei de mencionar. O que isso tem a ver a Inglaterra com os Estados Unidos? Em 80, a ONU declarou o Ano Internacional das Pessoas Afrodeficientes. E todos os países prepararam delegações para este grande evento mundial, inclusive o Brasil. E daí surgiu no Brasil, nesta época, a coesão de esforços que uniu a academia, a sociedade civil, Estado brasileiro, o governo, para mandar equipes ou grupos de pessoas que representavam estas entidades para ocupar o espaço neste grande movimento. E lá então vieram, esses movimentos se encontraram, aquele que nasceu na Inglaterra, em 72, e depois esse que nasceu nos Estados Unidos, daí então surgiram movimentos que vieram dos países, outros como o Brasil, ao retornarem ao Brasil, trouxeram esta base de conhecimento e aqui começaram, aí sim, a nascer aí de 83 em diante, o chamado estudo da deficiência, que repito, surgiram na sociologia e não no direito. Vejam que eu estou falando muito da sociologia porque há um débito muito grande em relação a isso. Aqui há alguns eventos importantes do mundo, mas o que mostra é que tanto nos Estados Unidos, tanto no âmbito mundial da ONU, no âmbito das Américas com a EA, ou na Europa com a União Europeia, houve uma conjugação de esforços para proclamarem a necessidade de que houvesse um tratamento específico para as pessoas com deficiência. Bom, e no Brasil? Mas eu quero chamar a atenção, antes de mais nada, que isso não foi um movimento nascido espontaneamente por conta de mudanças no parlamento em qualquer dos países. Não. É importante que isso seja muito bem dito. Isso é um movimento que nasceu exatamente pressão social
Houve diversos eventos no mundo inteiro, patrocinados por entidades que cuidavam desses interesses das pessoas com deficiência, ao longo de vários países, de várias épocas, e que pressionavam. Se nós fizéssemos uma retrospectiva histórica, vamos encontrar em vários momentos eventos que aconteceram no mundo, ao lado de normas que surgiram para atender essas pressões que surgiam, evidentemente, no âmbito da sociedade mundial. E o Brasil, evidentemente, em algum momento, isso veio a acontecer. E no Brasil, nós temos alguns pontos importantes a serem destacados. O Brasil colônia, no período Brasil colônia, é interessante registrar que há um período em que os dados foram inteiramente suprimidos, até por conta do período da escravidão. É curioso que há um livro interessante que conta a história do Brasil colônia nessa temática, Uma Epopeia Ignorada, de Otto José da Silva, é o nome desse livro, e ele mostra, por exemplo, que não havia, os descobridores, entre aspas, ficavam intrigados, por que não havia aqui pessoas indígenas com deficiência? Não se encontravam, as cartas registravam isso. E depois vai-se verificar que esta ausência é por conta de alguns aspectos culturais da população indígena, que por serem nômades, isso ainda até já é praticado no Brasil, isso a Constituição Federal ampara essa prática cultural. As crianças eram simplesmente colocadas na floresta para serem mortas. Por mais cruel que isso possa parecer, isso é admitido na nossa Constituição até hoje. Há práticas ainda hoje de algumas tribos na Amazônia mais distante que praticam esses rituais. E eu, inclusive, conversando com um antropólogo do estado de Roraima, procurador do estado de Roraima, ele foi usar a palavra infanticídio. Ele na hora me corrigiu: isso não é infanticídio, não é crime. Não é um crime da mãe contra a criança. E é interessante notar que a mãe vai para a floresta. Primeiro, o responsável pela aldeia verifica se ela tem condição de sobrevida, não sei, claro, como é que isso funciona. E a mãe vai sozinha para a floresta, volta e ninguém pergunta a ela o que aconteceu com aquela criança. Ela sozinha vive o seu luto, vive o seu ritual, nem luto, é o seu ritual. Mas no Brasil, para que possam imaginar o que acontecia no Brasil colônia, os 300 anos de escravidão já indicam a quantidade de pessoas que eram mutiladas e, portanto, tornavam-se pessoas com deficiência pelas práticas de selvageria que ocorriam nesse período. Além do que, com os portugueses vindos ao Brasil, evidentemente proliferaram naquele período colonial enfermidades que os levavam a mutilações. Há registros desde doenças tropicais em relação às quais eles não estavam habituados, não havia anticorpos, digamos assim, que permitissem que eles suportassem viver no país. E é um período assim, de grande incidência de enfermidades baseadas exatamente, ou decorrentes exatamente desta inadaptabilidade ao cenário brasileiro. Mas é curioso também destacar que as famílias que tinham renda consideravam que era uma desonra apresentar à sociedade os seus filhos com deficiência. E eles ficavam recolhidos nas casas, não saíam de casa e viviam permanentemente sob cuidados de amas, de cuidadores, hoje, né, que seriam cuidadores, porque as famílias tinham condição e era vergonhoso serem exibidos às famílias na sociedade colonial. Nesse período é importante também destacar que começam a surgir no Brasil as políticas de amparo e há diversos institutos que são criados no final, aí no período já do Império Brasileiro, são criados para amparar as pessoas com deficiência.
talvez o mais conhecido de todos seja do Presidente Constant, do Rio de Janeiro, que nasceu para a proteção das pessoas sem visão. Com a República Brasileira, inicia-se aquela fase da reabilitação, que eu falei há pouco. Claro que isso é a marca principal desse período. Nascem os chamados movimentos pestalozziano e apaiano. No Brasil, são fundadas as APAI, os Estudos Pestalozzi. São Paulo, inclusive, tem um papel importante nesse contexto, que à época praticava a ideia da reabilitação e da, aspas, normalização da pessoa para que pudessem viver no ambiente em sociedade. No plano constitucional, a primeira referência no país é em 78, a Emenda Constitucional número 12, que começa a reconhecer alguns direitos para as pessoas, aspas, deficientes. E é interessante ressaltar, podem perceber, podem pesquisar e vão constatar isso, que apesar de ser emenda constitucional, ela não foi incorporada ao texto da Constituição brasileira, que já mostra a discriminação. Era chamada de emenda segregada, que ela permaneceu a emenda 12 e só a emenda 12 fora do texto da nossa Constituição de 1967. E um ponto importante nesse contexto remete ao ano de 79, que eu disse há pouco, 1980 foi o ano internacional. Depois veio a década, que se seguiu ao internacional, dedicados o ano e a década às pessoas com deficiência. E exatamente durante esse período de atos preparatórios, a sociedade passou a conviver, os movimentos sociais se encontrarem, formarem uma base de conhecimento, uma base de questionamento, uma base de discussão, que foi, claro, levada para, posteriormente, na ONU em 1980. Daí, então, derivou a densificação dos estudos que, enfim, vieram a fortalecer as entidades e institutos que aqui atuavam no campo da proteção e da defesa das pessoas com deficiência. Em 88, com a Constituição Brasileira, aí sim, um marco civilizatório pleno, com o reconhecimento pleno dos direitos. E é importante ressaltar que são vários direitos nela assegurados, nos mais diversos aspectos de proteção, de reconhecimento da proteção à infância, a igualdade salarial, etc., não discriminação, mas que todos eles poderiam ser resumidos no artigo 5º, que assegura que todos nós somos iguais, embora, vamos ver mais adiante, que essa igualdade está longe de ser assegurada no plano da realidade dos fatos. Então, vimos até agora um pequeno retrospecto histórico da evolução mundial, da evolução brasileira, claro, com essas peculiaridades aqui de uma retrospectiva em voo de pássaro. Mas, se nós pudéssemos estabelecer, aí sim, o marco decisório, remetemos ao ano de 2006, e mais precisamente com a aprovação do primeiro Tratado de Direitos Humanos do século XXI, a chamada Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. E lembram há pouco, eu falei, vou voltar aqui rapidamente, sobre este lema. Foi exatamente este lema que orientou toda a discussão à vida em 88. E esse tratado ele tem uma importância singular na história mundial, não apenas por ter sido o tratado com essas características, mas porque foi o primeiro tratado em que se discutiu a parte da sociedade. Lá estavam em Nova York os movimentos sociais, as entidades que representavam esses movimentos sociais, claro, ao lado de estados, de governo, de representantes da sociedade civil, a reivindicar exatamente o direito de protagonistas de sua própria história. E por isso mesmo se plantou lá em Nova York a base da construção de um novo tratado que estivesse voltado não a novos direitos assegurados, direitos humanos, a essas pessoas com deficiência, não, eram os mesmos direitos, com as peculiaridades, as singularidades que lhes eram próprias. O grande marco desse tratado foi revisitar e reafirmar todos os conceitos de direitos humanos, agora dirigidos de maneira específica às pessoas com deficiência. Claro que houve debates interessantes se uma nova Declaração Universal seria necessária. Alguns achavam que não, a de 48 resolvia, porque a Declaração Universal de Direitos Humanos, nelas estariam, nessa declaração, estariam também essas pessoas com deficiência. Mas alguns países, como por exemplo o México, a Itália e a França, tiveram um papel decisivo nesta conquista, por dizer que necessitavam
os países do mundo inteiro, e um tratado que vise os direitos humanos na perspectiva e a partir das pessoas com deficiência. E então esse tratado é ratificado também pelo Brasil, e o Brasil assina em março de 2007, 30 de março de 2007, junto com 70 outros países, e é o segundo tratado do mundo com maior número de ratificações. Só perde o Tratado de Direito da Proteção à Criança, que também é da ONU. O que mostra que os países, então, partiram para a ideia, compraram a ideia, partiram para a iniciativa de estabelecer um sistema normativo que estivesse voltado integralmente ao reconhecimento do protagonismo das pessoas com deficiência. Mas no Brasil tem um ponto importante a destacar, eu me refiro ao estudante de direito. É o primeiro tratado do país aprovado com um quórum de emenda constitucional. Ou seja, ele é, portanto, norma formal e materialmente constitucional. Não pode jamais ser denunciado. Isto é, não pode mais deixar de fazer parte do sistema jurídico brasileiro. E eu citei aqui uma frase do Gilmar Mendes, desse julgamento desse recurso extraordinário, que discutiu a questão da prisão civil por dívida, que diz assim: quando a norma de direitos humanos é aprovada por um determinado, aqui no caso do Brasil, ela provoca o que ele chamou de efeito paralisante. Isto é, toda a construção doutrinária, jurisprudencial, normativa, elaboradas, as construções nesse sentido, antes desse tratado, perdem densidade jurídica, perdem base normativa, precisam ser reestudados, revisitados e reconstruídos. Portanto, aí digo para colegas do mundo jurídico, toda a jurisprudência construída antes desse tratado perde densidade, perde base de apoio, que o tratado inova e inova bastante. Algumas das suas principais características. Repito, esse tratado tem uma importância singular e, portanto, precisa ser por nós estudado e detalhado. Um dos primeiros pontos que marcam esse tratado é a reafirmação de todos os elementos constitutivos dos direitos humanos. Reafirma o caráter de interdependência, o caráter de universalidade, porque eles estão voltados agora especificamente às pessoas com deficiência. Um ponto marcante dele é reconhecer que a deficiência passa a ser considerada como elemento integrante da diversidade humana. Se eu pudesse projetar nesse auditório uma câmera, uma imagem desse auditório para todos vocês se vissem, constatariam que nenhuma pessoa desse auditório é igual a outra. Esta é a ideia de deficiência. Um elemento inerente e integrante, componente da diversidade humana. Pode ser alto, baixo, cabelo com maior, menor, enfim, altura, cor de pele. Tudo isso faz parte da diversidade humana. Também aí se insere a deficiência. Um dos pontos também relevantes é a da acessibilidade. Volto adiante a falar sobre ela. E também a incorporação que veio lá naquele movimento de 1972, do chamado modelo social da deficiência. Rompeu-se a barreira médica de anomalia, de defeito, de imperfeição, e passa-se a adotar o conceito relacional. A deficiência é um impedimento que a pessoa eventualmente possui, mas que, ao conviver com um ambiente que não lhe é acessível, provoca uma violação de um direito fundamental, de um direito humano. Essa é a grande mudança estruturante da definição de deficiência. Não mais algo que marca a pessoa de modo negativo, mas ao contrário, é um impedimento de longa duração que a impede de exercer os seus direitos em igualdade de condição com as demais pessoas que habitam na sociedade. Um ponto também importante que a Convenção destaca é a eliminação de barreiras. E veremos mais adiante que a mais difícil é a barreira atitudinal. Uma rampa é construída. A mudança de cultura na sociedade leva, às vezes, séculos para ser alterada. Conversávamos há pouco
que nós fomos criados no mundo que a deficiência era tratada como algo que nos causava medo, nos causava receio, e não víamos a pessoa como alguém igual a nós. E insisto nessa afirmação: toda pessoa tem o direito de exercer a sua individualidade. Nenhum de nós é igual e, portanto, todos nós temos o direito à liberdade de expressar a nossa vontade. É importante destacar que esta convenção também trouxe vários princípios que devem ser utilizados especialmente para a solução dos casos difíceis, porque muito mais do que regras, os princípios orientam o nosso modo de pensar, e a convenção traz diversos novos princípios. Por exemplo, a igualdade de oportunidades, como fazer com que as pessoas possam ter o direito a iguais oportunidades, que a convenção inova. Respeitar a autonomia individual e também a independência pessoal, a vontade da pessoa. Daí aquele lema, aquele slogan: nada sobre nós, sem nós e a partir de nós. Não discriminação, igualdade inerente, respeitar as peculiaridades dessas pessoas, no sentido que elas também têm o direito de exercer a igualdade, de terem sua vontade respeitada, porque isso decorre do princípio da igualdade, que é uma construção secular e que também hoje está consagrada na convenção chamada Convenção de Nova York. Esses princípios foram depois detalhados, e o Brasil tem, na minha opinião, a lei mais avançada do mundo no tema, a chamada Lei Brasileira de Inclusão. E essa lei também tem uma tramitação muito interessante, que ela foi fruto da participação popular ativa no processo no Parlamento brasileiro. É interessante depois pesquisarem como essa lei foi aprovada, ou o processo de tramitação dela no Congresso brasileiro. Esta lei, que eu considero a lei no mundo mais avançada, trouxe algumas, claro, dela em volta da própria convenção, mas trouxe algumas inovações importantes que eu quero destacar. Primeiro, a incorporação do modelo psicossocial da deficiência, ou seja, mente, corpo e sociedade. Não é mais a avaliação feita a partir do paradigma médico. Isso está na Lei Brasileira de Inclusão e obriga, por exemplo, que os concursos públicos, a aferição seja feita a partir de uma avaliação feita por um sociólogo, por um psicólogo e por um médico, e não mais apenas por um médico. O assistente social, por exemplo, hoje faz a avaliação social desta pessoa, e não mais apenas um médico que faria a avaliação apenas médica. Além de estabelecer várias inovações importantes, a convenção, a lei também apresentou um conceito próprio do direito ao trabalho, que podem perceber, ele é multiforme, e incorporou nesse conceito o direito de escolha do trabalho, de progredir no trabalho, de ter respeitado as suas peculiaridades, inclusive que incluiu o que eu considero a mais importante inovação normativa brasileira dos últimos anos na temática, e não apenas nesse aspecto, que é o direito à adaptação razoável. Antes, o que acontecia? Oferecia-se, o Brasil tem a lei de cotas, que é a 91, que assegura que as empresas com mais de 200 empregados são obrigadas a ter, sem empregados, são obrigadas a ter empregados com deficiência. Isso faz parte da política pública de inclusão desde 1991 no Brasil. Mas observem que a nova lei, ela introduziu um novo olhar para dizer que é direito fundamental da pessoa com deficiência ter observadas e implementadas as medidas de adaptação razoável. Isto é o seu posto de trabalho ter se adaptado a você e não o contrário. Por isso não cabe mais, por exemplo, anúncio de vaga no jornal para dizer que oferece uma vaga para PCD, e às vezes é somente CD no jornal, com um telefone baixo. Hoje, pela nova compreensão normativa, e digo isso por conta dessa lei, é obrigado a fazer tão somente o aspecto da qualificação profissional. E se a pessoa necessitar,
a empresa é obrigada a promover a adaptação razoável e a formação profissional adequada, exatamente para a garantia da igualdade de oportunidades com as demais pessoas. E se eu pudesse destacar uma segunda inovação, foi a criação da chamada discriminação em razão da deficiência. O legislador brasileiro, certamente pensando que poderia haver uma discussão no plano dos processos judiciais, ou mesmo nas áreas de RH, sobre como promover a adaptação, disse: é discriminação qualquer ato que tenha como propósito ou efeito. E vejam que a lei tem uma definição bastante ampla. Qualquer forma que represente, numa linguagem mais simples, limitação de direitos, é discriminação em razão da deficiência. E veja no final, inclusive a recusa ao fornecimento de tecnologias assistivas e também promoção da adaptação razoável. Não fosse suficiente, ela tipificou como crime no artigo 88. Ou seja, hoje comete crime o responsável de determinada empresa que não promove a adaptação razoável, que ali assim fez, assim tipificou. Isso mostra a mudança de postura do nosso legislador, atendendo a um comando oriundo, claro, da Convenção da ONU. Bom, se essa é a realidade, então, poderiam dizer os senhores e as senhoras: então o senhor está fazendo aqui o quê? Nós temos norma. Se a norma é constitucional, se foi aprovada no Brasil desde 2006, está em vigor desde 2009, nós vivemos num mundo em que a sua fala aqui é algo do passado. Então, volte lá para a sua Brasília, que aqui não lhe cabe mais, aqui em São José. Mas, na verdade, o mundo que nós vivemos é um mundo completamente diferente. O primeiro desafio é a inclusão. E é interessante ressaltar essa compreensão de inclusão. Integrar não é incluir. São palavras que em alguns momentos são utilizadas como sinônimos, mas não são. A ideia de inclusão pressupõe não é inserir a pessoa no meio apenas, é preparar o meio para receber aquela pessoa de maneira dialógica, de maneira relacional e de maneira dinâmica. A deficiência deixou de ter um conceito estático e passou a ser um conceito dinâmico, que é a relação da pessoa com o meio. E o que ela necessitar, o Estado, a sociedade e a empresa são obrigados a fazê-lo. E vejam que a Convenção e a Lei de Inclusão estabelece obrigações para o Estado, para a sociedade e para as empresas. Então, o primeiro desafio é promover a inclusão. Mas a inclusão com qualidade. Há pouco, houve um caso que o tribunal julgou, vejam, em que uma instituição de ensino do Estado de São Paulo fez uma seleção para auxiliar de limpeza para atender as vagas de pessoas com deficiência. Exigiu como qualificação inglês e informática. É a discriminação por sobrequalificação. Muitas vezes se exige uma qualificação muito maior do que se exigiria para as pessoas, aspas, sem deficiência. Embora Raul Seixas, outro bairro, disse que de perto ninguém é normal. Nós sabemos disso. Tem coisas que nem o espelho a gente conta, né? Porque só no íntimo sabe o quanto anormais nós somos. O segundo ponto, e esse eu quero insistir muito com vocês, eu falo para uma plateia majoritariamente de pessoas jovens. Compreender a nova definição da deficiência. Deficiência não mais é algo que impede a pessoa permanentemente de exercer o seu direito. Ao contrário, é uma peculiaridade, é uma condição pessoal que ela possui, mas que não a torna menos merecedora dos mesmos direitos que qualquer um de nós nessa sala tem. E a juventude de hoje não pode deixar de ter isso como um lema a ser perseguido, porque infelizmente o tema só sensibiliza quem tem alguém perto que conviva com o dilema cotidianamente. Faça uma experiência sensorial para ver o quanto é difícil. Uma vez eu jogando um caso, Roberto, um
caso trágico que a pessoa ficou cega, porque foi um acidente de trabalho que fez com que ela perdesse a visão, e eu tinha que fixar a reparação por dano moral o valor. A gente fazia uma experiência. Tapei o olho, fiquei o dia inteiro com o olho fechado, andando normalmente, fazendo o que fazia na rua, andando, enfim. E eu vi o quanto nós temos, quanto nos reduz a percepção espacial só ter visão monocular. Bom, se isso foi útil ou não, não sei. Mas o fato é que só experimentando essa sensação temos minimamente a ideia do que é viver no mundo que não é inclusivo. Não é a pessoa que é defeituosa, é o mundo que não é inclusivo, é o ambiente que não é inclusivo, é a sociedade que não respeita a condição individual de cada um e não lhes reconhece os mesmos direitos assegurados a qualquer um de nós. Nós pagamos impostos e temos direito aos serviços. Nós pagamos, por exemplo, o valor de um ticket, um ingresso, e o espetáculo nos é acessível. Mas e as pessoas com deficiência? Têm direito à cultura assegurada no artigo 6 da Constituição Brasileira. Está lá no artigo 6º. Cultura, lazer. Mas por que não proporcionar também ambientes inclusivos? Há pouco tempo, eu tive uma experiência de uma pessoa amiga, cadeirante, paraplégica, foi aos Estados Unidos, e foi visitar a Disney. Me disse que voltou assim. A expressão dela foi: eu não me senti cadeirante. Porque a Disney é acessível. Porque é importante para aquele mercado consumidor ter um público que permita usufruir dos serviços de diversão e cultura que ela proporciona. Então, precisa entender a juventude de hoje que a deficiência tem um novo olhar a partir da Convenção da ONU, que não mais permite que se possa conviver sem assegurar os mesmos direitos que nós todos temos pela simples condição de sermos pessoas. Um outro ponto importante é a acessibilidade, que na Convenção é tratado como direito instrumental. A nossa lei de acessibilidade é de 98. Mas percebam o quanto nós temos de ambientes que não são acessíveis. Eu aprendi que não há meia acessibilidade. O ambiente é acessível ou não é. Porque para cada forma de deficiência tem uma forma de adaptação específica. Rampa, linguagem de sinais, linguagem sonora, enfim, várias formas que garantem a inclusão de cada pessoa com as peculiaridades que lhe são próprias em virtude das suas deficiências. E é a acessibilidade que proporcionará, por isso tratado de direito transversal, o direito a ter outros direitos. Porque não adianta ter assegurado o direito se não for um ambiente acessível e proporcionar, por exemplo, educação inclusiva. Por curiosidade, por coincidência, acho que ontem saí na Folha de São Paulo, se não me engano foi sexta-feira agora. Eu vou citar porque está na Folha de São Paulo, tá, gente? Aqui apenas uma referência, um fato importante. Se não me engano, um decreto governador do Estado de São Paulo, ou vai decretar, ou está em análise, uma discussão aqui no Estado de São Paulo, por coincidência, vai permitir que os pais de crianças com deficiência vão para a escola ou paguem uma mensalidade diferenciada para custear cuidadores. O Supremo Tribunal Federal, nada é isso que fez com o já decidiu que é inconstitucional cobrança de mensalidades diferenciadas para pai e criança com deficiência, porque evidentemente isso é desigual. Vejam, o Supremo Tribunal Federal já decidiu, nessa ADI 5357, que é inconstitucional cobrar mensalidade diferenciada para crianças, para pai e criança com deficiência, porque isso é uma forma de tratar desigualmente pessoas que são, desse particular, desiguais. E nós compreendemos, falou até há pouco, que é importante desigualar, mas para igualar. Isso está na essência dos grupos vulneráveis da sociedade brasileira. Me refiro a negros, mulheres. Ao longo da história, a plateia, se não me engano, aqui é formada uma parte por mulheres, por jovens mulheres. Um dia, você não podia estar sentados nessa sala sem que o marido permitisse. Sabiam disso? Sabe quando foi revogada no Brasil a lei que dizia que a mulher podia trabalhar à noite se o marido permitisse? 89. Ontem. Ou seja, não, quem determinava se poderiam trabalhar em atividades, algumas atividades, eram os seus maridos.
Aceitaria isso hoje? Nem quero ver a resposta, por favor. Não me responder, não. Então vejam, é a história que mostra que vocês, mulheres, há pouco tempo, não votavam no Brasil. Não tinham de votar, de ser cidadãs, que eram consideradas pessoas do lar. Ficavam em casa, cuidando da família, e os maridos por aí fazendo o que às vezes não se pode nem dizer o que faziam. No passado, hoje não mais fazemos, claro. Então vejam, é esse olhar na história que mostra o quanto é importante algumas conquistas hoje. É cada passo de conquista que, na verdade, amanhã vamos olhar para trás e dizer, mas vejam como nós éramos ignorantes. Como dizemos isso ao falar desses fatos históricos recentes que eu acabei de me referir. Mas integraram a nossa história e fizeram parte e fazem parte do nosso passado. Esse olhar para o ontem nos faz pensar em como vamos construir o hoje para, quem sabe, mudarmos ou amanhã. Portanto, esse debate da educação inclusiva se revela, por exemplo, da igualdade de acesso à educação de qualidade, mas vejam, não excludente. Existe uma ideia de que a educação inclusiva existe instalada só para pessoas com deficiência. Está absolutamente ultrapassado pela pedagogia, inclusive. Eu vou falar aqui a pouquinho algo que é muito importante sobre isso. E neste julgamento, o Sérgio Fachin, ele disse: o adulto de hoje é preconceituoso porque conviveu no mundo que distinguia as pessoas conforme a sua condição pessoal. Então, quando nós falamos de educação inclusiva, é educação que não exclui, não segrega. Ao contrário, a convivência com a diversidade fará com que se veja essa diversidade como algo normal, inerente à condição humana. E a forma própria, claro, é a aprendizagem. Apenas para que saibam, a aprendizagem não tem limite nem idade para a pessoa com deficiência. Nós sabemos que há um limite que a lei estabelece de 2 anos, mas que esse limite não se aplica nem quanto à idade para as pessoas com deficiência. Um outro ponto importante de inclusão é o direito ao trabalho. E aí, além da sociologia, eu quero me referir à psicologia, que tem estudos bastante densos desde os anos 70, mostrando quão importante é o trabalho para a pessoa com deficiência, da autonomia, independência, autonomia, sociabilidade, se sente pertencente à sociedade, esse sentimento de pertencimento de alguém que dialoga na condição de igual, que tem condição de prover o seu próprio sustento e dar independência. Portanto, é fundamental que se assegure o trabalho para a pessoa com deficiência, porque é uma maneira de torná-la independente. Se quiserem ver um exemplo disso, aqui em São Paulo, por exemplo, na internet, bota aí, Padaria Real Sorocaba, que é um exemplo, ganhou um prêmio na ONU 2018, aqui pertinho, não é tão longe daqui, salvo engano, ganhou um prêmio de inclusão. E hoje, a cota para essa empresa não é mais uma obrigação legal, ao contrário, é uma necessidade de mudança que se estabeleceu no início e que hoje os dados todos mostram, todo o ambiente se tornou muito melhor com a chegada de pessoas diferentes em relação às que lá trabalhavam. Portanto, o direito ao trabalho é assegurado de maneira muito clara na lei, e o Supremo Tribunal Federal, nessa segunda lei que aqui está, já julgou o tema, para dizer o seguinte: nenhuma norma que exclua é condicional. Esse julgamento, o Supremo discutia, por exemplo, se trabalhadores com deficiência poderiam trabalhar em atividade na marinha mercante embarcados. O Supremo disse: não pode haver limitação prévia e objetiva de qualquer pessoa com deficiência em qualquer atividade, porque tem direito elas à adaptação razoável. Vai se verificar qual é a necessidade para aquele posto de trabalho e, eventualmente, pode haver alguma atividade que aquela pessoa especificamente não possa desenvolver, ou exercitar, mas é individual a aferição. Por isso, o vereador Roberto sabe muito bem disso, nenhuma convenção coletiva pode conter uma norma que exclua, por exemplo, dizer que as cotas são fixadas apenas para as pessoas que trabalham no setor administrativo. Vejam, por exemplo, que trabalham numa atividade operacional
em nenhuma atividade, repito, o Supremo já decidiu, pode haver a exclusão prévia objetiva, porque isso fere a Convenção da ONU. E os dados, por exemplo, mostram que em todos os indicadores, todos, os dados são do IBGE, todos há a exclusão, ao preconceito, não há igualdade das pessoas com deficiência. Todos os indicadores que aí estão. E mais se acentuam quando nós agregamos quais outros marcadores, como gênero e raça. A mulher preta com deficiência é ainda mais discriminada do que a mulher branca com deficiência. Do que a mulher branca com deficiência, não precisa nem dizer. E a juventude, e aí me falo para uma plateia formada por jovens majoritariamente, também na juventude há a exclusão. Veja os indicadores também aqui que revelam em todos os quesitos a exclusão, o preconceito, a desigualdade para as pessoas com deficiência. Vejam, esse dado que aí está revelam, por exemplo, a exclusão e o de baixo, o percentual de cumprimento da cota no Brasil, que historicamente fica sempre assim, entre 48% e 52% das empresas privadas. Em números redondos, metade no Brasil das empresas cumprem a cota. Metade. A outra metade, até agora, ainda arranja justificativo para não fazer. E mesmo as que cumprem, vejam, 81% afirmam, pesquisa da CAP, pesquisa de RH, que só cumprem porque existe a lei. E vejam a importância dessa política pública que o Brasil faz agora, em junho desse ano, 33 anos. 81% dos gestores de RH disseram que só cumprem a regra de cotas porque a lei assim o exige. Outro ponto importante, que eu não posso deixar de mencionar, a violência praticada contra, especialmente as mulheres com deficiência. Os indicadores mostram, indicadores da ONU, vejam que dado curioso, que a mulher com deficiência tem, vejam, 3 vezes mais possibilidade de sofrer de agressão do que a mulher sem deficiência. Os dados mostram, inclusive, que as pessoas têm depoimentos bem marcantes, que se aproveitam da condição de, muitas vezes, defesa para praticarem agressões de natureza sexual, especialmente. Por isso que eu termino quando comecei. Esta frase que aí está, esse trecho que está destacado, é um trecho do acordo do ministro José Edson Fachin, naquele julgamento da educação inclusiva, em que ele diz claramente que conviver com a diferença é essencial para a formação das gerações futuras. Claro que vocês certamente esperavam que eu hoje aqui falasse de maneira muito mais alegre, de maneira muito mais, não vou dizer feliz eu estou por estar aqui hoje, mas o tema nos revela e nos impõe refletir sobre qual sociedade nós queremos para o futuro. E eu respondo, é a sociedade que nós construiremos hoje. A sociedade somos nós todos. É importante nós termos esse elemento presente no nosso modo de ser, nosso modo de pensar. A sociedade que nós queremos para o futuro é aquela que depende de nossa ação no presente. Eu insisti muito nessa compreensão, nessa ideia de que a deficiência não pode mais ser vista com aquela roupagem que havia nos idos dos anos 60, 50, 40, ou épocas mais remotas. E o Brasil mostrou que, ao ratificar a Convenção da ONU em 2006, vigência em 2009, e aprovar a lei de 2015, que o país do futuro não era mais baseado nas mesmas regras que até então vigoravam. Cabe a nós, estudantes de direito, que atuamos no campo normativo, mas professora também no campo da sociologia, do serviço social, enfim, da atividade de compreender a sociedade brasileira, mudar esse estado de coisas, que só depende de cada um de nós. Eu saúdo a faculdade pelos seus 70 anos, fico aqui muito lisonjeado por ter feito parte, deixado o meu nome escrito nessa belíssima história,
Mas eu quero saudar os estudantes que aqui estão hoje, que resistiram a não ficar com o celular olhando a internet. Eu percebi aqui, salvo pouquíssimos casos, que certamente foram ver chamadas que receberam da mãe, do pai, ou do marido, da mulher, estavam bem atentos para essa nossa participação. Foi um prazer estarmos juntos hoje. Cumprimento a universidade, a faculdade dos seus 70 anos. Gostaria muito de ter falado sobre assuntos mais amenos, mas é importante que nós discutamos quem somos nós na sociedade de hoje. Um grande abraço a todos, um prazer estar aqui hoje.